E olha, o endodontista Elton Linhares é o nosso convidado agora para falar sobre um assunto que assusta um pouco alguns pacientes em consultórios odontológicos, que é o tratamento de canal. Há alguns anos, os dentes com polpas infeccionadas ou mortificadas, eles eram extraídos. Mas hoje em dia tem tratamento, é possível salvar através do canal muitos dentes. É o nosso assunto com o Dr. Elton. Dr. Elton, boa noite, muito obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Não, é um prazer estar aqui. É sempre bom falar, esclarecer essas dúvidas que a gente tem sobre o tratamento de canal, né, que as pessoas têm. Vamos esclarecer para o nosso telespectador como é esse tratamento do canal. Tá. Para a gente entender, né, mais ou menos assim, como é o tratamento de canal, a gente tem que ter mais ou menos ideia como é o dente. E para isso a polpa, ela passa por dentro do dente, né? Sim. O dente é uma estrutura, é um órgão nosso e a polpa passa por dentro. O tratamento ele vai consistir nessa remoção dessa polpa, né, na limpeza dessa região e posteriormente a gente vai colocar um outro material que seja bom para os tecidos, bom para o nosso corpo, para a nossa saúde, para possibilitar a continuação desse dente na boca, que é importante. E por que causa tanto medo? Ainda causa muito medo, porque as pessoas a gente vem de uma cultura, né? A gente vem de um pensamento de que tratamento de canal dói. E não dói? A polpa, ela tem um nervo, sensível, né? É sensível. Então, assim, já tem essa ideia, assim, não, muitas pessoas falam, olha, eu não quero tratar o canal, se for para tratar, eu vou tirar o dente, o que não é legal. É sempre bom manter o dente. E a gente tem uma evolução hoje. Então, os tratamentos de canais, eles são melhores, eles são mais rápidos, eles são mais tranquilos de serem feitos e a gente tem meios para controlar essa dor. Quais são os primeiros sinais? O dente começa a doer, começa a ficar sensibilizado? A gente tem mais ou menos, assim, pode ocorrer de duas formas, né? Mas a forma mais comum ainda é pela cárie. A cárie vai acometer o dente, ela começa de forma incipiente, ela vai avançando e pode atingir essa região. E aí o que é que acontece se você não procurar com urgência um dentista, não tomar as providências para fazer o tratamento? Vai protelando. A tendência é evoluir, aí a gente tem uma destruição do dente, né? Então a gente tem que pensar assim, olha, eu tenho um problema, né? Primeiro é prevenção, primeiro é estar no dentista para fazer umas consultas de manutenção, né, de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses. Porque se a gente vê um problema, a gente pode intervir antes de chegar a um tratamento de canal. Tem uma cárie incipiente, eu vou tratá-la para que a gente não chegue. Chegando, se não fizer nada, a gente tem duas situações. Pode sentir dor. Então, o paciente ele vai numa urgência já, né? E eu falo o seguinte, olha, quando a gente tem um problema no dente, ele ocorre nos piores momentos. É à noite. É de madrugada. É de madrugada. É numa viagem. É no fim de semana. Sim, exatamente. Você vai para um sítio, vai para algum lugar e o dente já ataca ali mesmo, né? Então, assim, quanto antes já que você perceber que tem algo errado, é interessante você procurar para que a gente, se possível, não chegue a um tratamento de canal. E, inclusive, causa um aspecto ruim na boca, né? A gente tem uma doença, né? Tem que ser tratada. Outra forma é que o paciente pode não sentir dor, pode ser algo silencioso. Isso é porque já vem de uma evolução. A gente já tem um quadro de infecção. Aí já não tem mais aquela primeira dor daquela polpa inflamada, mas de um abscesso. Né? A gente vê casos que a pessoa, o rosto inchado, tem que drenar. Então, são casos bem mais graves, onde a gente já vê que o paciente relaxou. Deixou para lá e aí a situação ficou mais grave, né? Mais grave. Doutor, crianças chegam a fazer canal? As crianças, a gente sempre orienta os canais serem feitos, né? São dentes de leite, dentes descidos. E a gente encaminha para o odontopediatra. Então, o odontopediatra, ele vai fazer esse controle, essa manutenção, porque os dentes, então tem um dente de leite está lá, ele tem uma função. Até o momento correto, onde ele vai ser perdido, para ter um dente permanente.
A gente perder dentes de leite, né, os dentes descidos de forma precoce, não é bom para a criança, porque nossa boca é um equilíbrio. Então, Mas mesmo ela criança... chega a esse ponto de o dente de leite, ele se desgasta tanto que chega a esse ponto. Hoje a gente vê uma preocupação maior dos pais e procurar um tratamento logo, né, e não deixar, né? Mas a gente vê com frequência de uma cárie acometer a polpa do dente descido. E aí a gente tem que cuidar para que não perca. Algumas pessoas falam assim, não, é dente de leite, não tem problema, vai ter o permanente, né? Mas não é bem assim. Ele pode ter reflexo no permanente também ou não? O reflexo que ele pode ter é o que a gente chama da oclusão. A oclusão é essa nossa mordida, esse nosso equilíbrio que tem entre os dentes permanentes do descido para a mordida. Então, eu perdi um dente de leite precoce, perdi um dente descido precoce, o meu dente permanente provavelmente ele pode nascer errado, torto, o que vai dificultar toda a mastigação e vai causar um desequilíbrio na boca. A criança já pode ter uma tendência a usar um aparelho ortodôntico por conta de todo aquele problema, né? Perdeu precocemente o dente, os dentes outros nasceram apinhados, nasceram tortos, então assim, você já tem um paciente que pode, né, vir a ser um candidato a usar um aparelho. Telespectador dizendo que tratou um canal há alguns anos e que agora apareceu uma bolha. O que pode ser, o que ele deve fazer nesse caso? A gente tem que ver mais ou menos o que pode ser essa bolha, né? Se é uma bolha normal que aparece, normal eu digo assim, pode aparecer em caso de infecção, é o que a gente chama de fístula. É silencioso, muitos pacientes relatam que a bolha ela pode aparecer e depois de um tempo ela some, aparece, some. O que seria isso? O paciente não sente dor, mas o corpo está te dando um sinal de que algo ali não está legal. E essa fístula, essa bolha, pode vir com uma infecção. E o seu corpo, para drenar, ele cria um caminho lá desse local de infecção para a boca. Então, drena e o paciente fica de boa. E assim, como acontece, né? Acontece, às vezes, eu falo para o paciente, olha, baixa imunidade, você está em períodos mais estressantes, essa bolha vem, depois ela some. O corpo reage, né? O nosso corpo está sempre atento. Dá os sinais, né? Dá os sinais. Quem fez um canal ou está nesse processo aí para fazer, quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Você pode ter vida normal, vai para atividade física, vai trabalhar, ou tem que pegar mais leve, tem que ser mais calmo? Em casos, né, simples, foi acometido por uma cárie, e aí precisou tratar o canal, tá ali, vida normal. Né? A gente não tem uma situação de um caso cirúrgico, né? Tipo, olha, a pessoa fez uma exodontia, fez um implante, fez um outro procedimento cirúrgico. No canal nem tanto, mas em alguns casos a gente pede repouso. Casos mais graves como o de um abscesso, onde a pessoa está com o rosto inchado, então fique em casa, não pratique atividade física, fique tranquilo que é o melhor. Às vezes a gente vê casos, doutor, de pessoas que estão passando por esse tratamento e vão ter vida normal, vão para o trabalho e de repente o rosto incha, né? Fica com um aspecto assim bem prejudicado, dá febre, tem todo tipo de contratempo. Aí é um alerta que não tá bem, né? Isso é um caso grave. Então, por isso você relaxar, tá vendo um problema e não procurar logo, vai evoluir. E a evolução para casos mais graves de abscesso e pode sim perder o dente, que é o pior. Mas também acomete saúde, febre, então você tem um caso de infecção. O corpo dá todos os sinais de que não está funcionando bem, né? Isso, se a gente tem um problema na boca, a nossa saúde não está ok. É o primeiro sinal que a gente deve observar, né? Sim. Doutor, e nessa pandemia, o que o senhor observou também no consultório do relaxamento das pessoas de maneira geral, né? Eu estou usando máscara, depois eu cuido. Depois eu cuido, né? Isso nós já estamos de março de 2020 para cá, já estamos quase 2 anos, né? Durante a pandemia, assim, a gente tinha uma preocupação grande, a gente não sabia muito o que podia acontecer, nem como é que funcionava a doença. Nós, dentistas, nós somos preparados
há muito tempo, desde a faculdade a gente é preparado a ter uma biossegurança muito grande dentro do consultório, de material esterilizado, de equipamentos de proteção individual. Então, assim, para a gente Vocês já trabalhavam assim, a gente já né? trabalhava assim, isso não mudou. A gente adicionou outros cuidados, né? Por quê? Ao contrário de outros profissionais, o nosso paciente, os profissionais de saúde, o nosso paciente ele está sem máscara e com a boca aberta, né? Então, isso gera um risco maior. Sim. Né? Isso gera um risco maior para a gente e, querendo ou não, levar para os nossos, da nossa casa. Então, a gente tem essa preocupação. Durante a pandemia, a gente atendia alguns pacientes que tinham dor, casos de urgência somente, porque não tinham o que fazer, né? Paciente com dor não tem o que fazer. Mas a gente viu uma demanda reprimida. O que aconteceu agora, muitos problemas de que as pessoas não estavam indo com medo. O pessoal durante a pandemia teve muito medo do consultório justamente por isso. Por ser um ambiente mais exposto, né? Exposta, boca aberta ali, outro paciente veio. Então, assim, o que mudou? A gente tentou colocar menos pacientes no dia, né? Entre um paciente e outro, abrir janela, abrir porta, para renovar aquele ar. Fez a questão de atender pacientes de acordo com a demanda de cada um. Então, mudou. E em relação ao tratamento de canal, doutor, quanto tempo geralmente ele dura? O paciente ele tem que estar preparado para ficar fazendo aquela visita periódica ao dentista por quanto tempo? Tem assim uma média? Olha, assim, o tratamento, a durabilidade daquele tratamento que foi bem realizado, que não teve grandes intercorrências, que foi tranquilo, pode levar para a vida inteira. Nossa! Hoje, a endodontia mudou, né? O tratamento de canal mudou muito, mas eu recebo pacientes hoje que falam assim, olha, eu tenho 20 anos com esse canal tratado. Que não teve nenhuma alteração, Que né? não teve nenhuma alteração. De uma forma de tratamento muito diferente do que a gente tem hoje, tanto de instrumental como de conhecimento também. Sim. Então você vê que se mantém. Então hoje está melhor, é para durar mais. A taxa de sucesso hoje vai 95% para mais. Nada é 100%. Com certeza. E aí nesse período de pandemia a gente tem que dar sempre uma checada, né? Passamos algum tempo, como o senhor citou, Sim. com medo de ir até o profissional por conta da questão de ficar lá de boca aberta, pela Covid ser uma doença das vias respiratórias e realmente trouxe muito cuidado para a gente, muito medo. Mas agora é a hora, né, doutor? Muita gente vacinada, é a hora de voltar, é a hora de dar uma checada, fazer uma manutenção para ficar tudo ok, porque, como o senhor disse, a nossa saúde passa pela boca, né? Sim. É bom a gente deixar bem claro, né, como eu falei, a segurança que o consultório que o consultório passa, porque a gente já veio preparado para isso. E as pessoas, elas devem voltar a fazer seus tratamentos. Deixar isso para depois não é legal. A gente tem que procurar o tratamento quanto antes para não ter problemas maiores. E como o senhor falou, né? Só aparece nas horas mais impróprias, nos locais mais complicados, de acesso mais difícil. Doutor Elton, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui. Teve a gentileza de vir até aqui para conversar com a gente, tirar as suas dúvidas sobre esse assunto que muita gente tem medo realmente, porque assusta um pouco, né? A gente até conversava aqui nos bastidores com o doutor Elton, quando é que eles vão inventar aquela maquininha que não faz tanto barulho, né? Para não assustar a gente, principalmente as crianças, né, doutor? O senhor disse que já tem, inclusive, já né? Tem, alguns exemplares. Já tem, a gente está providenciando para o consultório, logo em breve nós vamos ter. Mas assim, não assusta o dentista, eu digo, as pessoas têm medo, mas é aquela cultura que a gente tem, mas assusta todos, não é só criança, não. O barulhinho é terrível, hoje né, doutor? Melhor, podem ir, que hoje o tratamento é muito superior. Obrigada. Conversamos com o doutor Elton Linhares, que é dentista, tirando aqui nossas dúvidas sobre esse assunto que é tão importante.